Assim diz a palavra do Senhor. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Irmãos, a lei é perfeita e nós somos imperfeitos. O dono da lei é o nosso Deus e esse também é perfeito. A sua vontade é perfeita. E somos chamados a seguir a vontade de Deus e a sua revelação. Ela mostra claramente para a gente a sua vontade. O Deus que nos deu os 10 mandamentos é o Deus que exige que o adoremos. No versículo 2, ele vai dizer e ele vai se apresentar como o Deus que tirou aquele povo do Egito, o Deus poderoso para destruir o Egito. Antes dele revelar a lei, ele lembra quem ele é. Eu sou o Deus que tirou vocês de lá. O Egito, o maior símbolo de força, o maior símbolo de repressão, de servidão, de poderio militar. Ninguém enfrentava o Egito, porque diziam, se eles têm poder para subjugar uma nação, o que eles vão fazer com a gente? As pessoas pensavam 2 vezes antes de atacar o Egito. Muitos tentavam, mas não conseguiam. Era um poderio, era famoso esse império. É notório na história de Israel, Deus sempre mostrar ao seu povo que outros deuses eram meras ilusões humanas. Olha, o próprio Paulo vai dizer lá em Coríntios, olha, esses deuses na verdade eles não existem. Não existem carne sacrificada a ídolos, mas esses ídolos nós sabemos que são invenções humanas. Claramente na palavra de Deus, ele mostra isso. Então por que o versículo 3? Porque o primeiro mandamento é, não tenham outros deuses diante de mim, se não existem outros deuses. Qual a dificuldade aqui em crer no único Deus? E Deus dá esse perfeito mandamento porque ele conhece a nossa natureza pecaminosa. E ele conhece a nossa capacidade por causa dessa natureza de criar deuses que não existem. O mandamento é, se apartam da idolatria, essa é a minha vontade. Imagine a tentação daqueles judeus, eles saíram de um mundo completamente pagão que era o Egito, eles iam entrar em outro mundo completamente pagão, em um Deus que eles tinham que viver da terra, e existia um Deus ali naquela região onde ele prometia fertilidade, que era o Deus Baal. Fertilidade na família, fertilidade na terra, fertilidade no trabalho. Esse era o Deus Baal. Essa era a tentação. Eles iriam viver nessa terra. O desafio era viver nessa terra sem crer no Deus daquela terra, que foi criado para aquela terra, e sim crer no único e no verdadeiro Deus. Eles saíram de um império idólatra e agora eles estavam sendo preparados para expulsar os idólatras. A gente sabe ali que a consequência de não expulsar os idólatras é justamente a idolatria em outros deuses. É casamento misto. E a idolatria é algo sério, por isso que Deus já coloca aqui no primeiro mandamento, não tenham outros deuses diante de mim. Tudo aquilo que tira o nosso foco da palavra é idolatria. Tudo aquilo que muitas vezes a gente chama de hobby, mas aquilo está tirando o seu tempo, aquilo está tirando o seu dinheiro, aquilo está tirando a sua prioridade. E você diz, não, é só um hobby, eu paro quando eu quero. E na verdade você não para, você coloca no lugar de Deus. É idolatria, que nós nos apartemos dela. Essa é a perfeita vontade de Deus. Nesse momento vamos orar.